Vamos falar então agora um pouquinho sobre critérios para o cara que já entende alguma coisa, né? E aí a gente pode falar um pouquinho dos múltiplos ali, o que seria basicamente um fator de lucro, de repente um drawdown máximo. Quando a gente fala desses números, retorno no período, número de trade, taxa de acerto, o que você acha interessante para o cara que está buscando um robô? Né? Porque aí a gente já está falando de um cara que ele já está um pouco mais familiarizado com esse universo. Né? Que tipo de múltiplo você acha que é interessante para o cara que está buscando um robô? Então, geralmente, quem já conhece, já está na área, né? Tanto que vem conversar comigo, a primeira pergunta que eles vêm falar, qual que é o payoff do robô ali? Legal. E aí, tá indo uma conversa normal, não, qual o payoff? Qual o payoff? Tá sempre perguntando qual o payoff, que seria o fator de lucro, média, né? Seria a algo bem média parecido. a média de perdas, né? Ali, dividir pela média de ganhos, né? Ganhos e perdas ali. É um dado assim que dá para usar para quem já tem conhecimento. Concordo. Né? E aí já entra na questão também do robô que tem o gain maior do que o loss, né? Que aí fica naquele 2x1, 3x1. Eu tenho um robô que é ali 5x1. Então, o fator de lucro deles acaba sendo um valor maior. Mas eu também tenho robôs de abertura que o loss é o dobro do gain. E ele é vencedor mesmo, e o payoff dele é positivo. Sim, o payoff dele é positivo porque ele tem uma taxa de acerto acima de 70%. Boa. Então, se você fizer o cálculo ali do payoff para um robô que o loss é o dobro do gain, se ele tiver uma taxa de acerto de 70%, ele vai ser um robô vencedor. Muito e é bom. o caso dos robôs de abertura que a gente já lançou também. E um deles é o Sketan, que a gente lançou junto com o Primus. É um robô que continua ali apresentando a cada mês topos acima, né, superando topos ali. Ele tem um gain de 250 pontos, o loss é de 550, 560, vai variando ali. Mas muitas vezes ele tem um indicador de saída ali, que eu faço um indicador de volume, né? Tem os outros indicadores que analisa ali, que é um robô rápido, ele entra 9-1, então se ele não pegar alguém ali, como aconteceu hoje, ficou enrolando, tudo bem que hoje ele não entrou, mas hoje o índice abriu ali, teve robô que entrou e ficou variando ali 500 pontos, né? Às vezes 200 para cima, 200 para baixo, mas não teve uma variação grande. E aí, se ele vê que não tem muito volume, ele acaba saindo ou num gain pequeno ou até num loss menor. Mas aí você tem que... a IA tentando participar aqui, desse papo. Mas tem um ponto importante que eu acho que a gente falou aí, o fator de lucro e o payoff são números legais para se observar. Né? E aí, ao mesmo tempo, é impossível escapar de números, de critérios que eu acho que eles são critérios de vaidade ou critérios que muitas vezes te enganam. Um deles é a taxa de acerto, que as pessoas buscam taxas de acerto altas, né? E isso eu falo que é muito um critério de vaidade para quem está desenvolvendo um robô, vaidade. ou de uma pessoa que está buscando necessariamente só isso, ela não está entendendo muito bem o que esse conceito representa. Porque um robô acertar muito não significa que ele retorna lucro necessariamente. Né? Então, durante muito tempo as pessoas falam, qual é a taxa de acerto dessa estratégia, desse robô? E, putz, parece que é uma das frases que eu mais repito, cara, taxa de acerto não significa nada. Não significa nada. Tanto que os melhores robôs que eu tenho, a taxa de acerto deles ali é menos de 50%. Olha só. Estratégias de tendência, que são normalmente estratégias que retornam um excelente resultado, elas não costumam ter taxas de acerto alta, né? Eu tenho um robô mesmo lá que tá até no topo do ranking lá. Ele é 5-1. Mesmo assim, ele tá com 52% de taxa de acerto. Pô, né? Sensacional. E aí o perigo da taxa de acerto é aquele que as pessoas buscam, né? Vai 90%. De repente ali o loss é de 500 pontos e o gain é de 90. Né? E aí o primeiro loss que você toma ali, pior ainda se tiver algum aumento de posição. Aí que não adianta ter essa taxa de acerto altíssima. São os clássicos robôs ali que usam martingale de uma forma descompromissada. Não estou criticando, não. Acho que o martingale, de maneira automatizada, ele tem um papel muito importante e muitas vezes é responsável por resultados positivos. Sim. Né? Mas, convenhamos,
muitas estratégias que usam martingale de uma maneira irresponsável, elas têm esse perfil. Elas acertam muito, mas quando perdem, elas devolvem tudo. E quem vende tem que fazer esse alerta. Não é uma coisa assim que eu tô, né, falando que é uma coisa ruim. Você ter uma taxa de acerto altíssima, usar aumento de posição, martingale, mas você tem que deixar claro nas especificações e para quem é seu cliente que você está usando, né, desses termos aí. E falando de atributos, você usa martingale em suas estratégias? Que atributos você utiliza aí nos robôs que você desenvolve? Não utilizo, né? Não tenho nenhuma estratégia com martingale ou aumento de posição. Curioso, hein? A maioria das estratégias que eu tenho é tendência, né? A tendência é nossa amiga, né? Não tem como. Eu sempre, todas as conversas, lives que eu tive, eu sempre falei do Dr. Elder, ali, Alexander Elder, que eu gosto muito ali do conceito dele, né? De tendência. É uma baita referência, Sim. né, cara? É uma baita referência. Então, não uso, né, martingale, não uso aumento de posição. A maioria dos robôs que eu tenho ali, o gain é maior do que o loss. Tirando os robôs de abertura ali por conta da volatilidade inicial. E aí inicial são robôs do mais mercado. scalpers, inclusive, né? 250 pontos ali é poucos pontos, né? Pouco. Tem robô ali meu que busca 2.000 pontos, né? Pega uma tendência boa ali. E que não são esses de abertura. Não tem como. Ali na abertura, no minuto, né? É uma definição rápida que o robô faz uma análise para poder entrar. Tem os indicadores ali, né? Tanto que o Bollinger, né? O Bollinger é um dos melhores indicadores para estar utilizando ali nessa questão de volatilidade. Então, você entra rápido. Você entra, ele entrou no minuto, 1 e 2 ali. Já faz a entrada para poder sair com 250 pontos. Não dá para alongar muito o trade ali. Legal. É claro, eu tenho um robô de abertura ali que busca 1.500 pontos, mas é uma outra característica. Mas esses daí de abertura, que é o Sketan, né, o Erishen e outros ali, tem que ser coisa rápida mesmo. Pô, que legal, cara, que legal. E você usa alguma estratégia que se baseia em seguir fluxo de player, alguma coisa desse tipo também? Não tenho. Legal. Eu tô falando justamente porque são algumas estratégias que elas acabam fugindo ali, né? Do comum. E aí tem gente que busca esse tipo de tática, né? Quando a gente fala do universo de robôs, é claro, existem possibilidades inúmeras, né? Desde muitos. Arbitragens e coisas desse tipo. Conheço muitas pessoas ali que usam, a gente conversa, mas no meu caso é mais ali mesmo os indicadores técnicos ali. Legal. E aí, já entrando um pouco nesse ponto, como é que você desenvolve as suas estratégias? Assim, como é o teu processo criativo de robôs? Quando eu comecei ali mais ou menos em 2018, eu fiz muita operação manual. Né? E um dos ali dos indicadores que eu sempre gostei, que até comentei, era o Bollinger ali, né? Certo. Fazer aquele famoso fechou fora, fechou dentro. Ou de repente, quando ele fechava com um volume muito grande, fechava fora da banda, putz, aí já metia um monte de contrato ali que era... Início de tendência. Nossa, era uma venda ali na certa e geralmente não falhava, né? Então, eu analisava muito a questão do tempo de tela. Né? E até hoje eu tenho os meus robôs ali, os robôs que fazem a operação. A última vez que eu operei na mão foi em 2019. Nunca mais fiz operação manual, mas estou sempre com a tela aberta ali. Observando. E a partir desse tempo de tela, dessa observação, que eu acabo criando ali os robôs. De repente eu vejo... esse dia mesmo eu criei um robô ali que entra meio-dia. Eu estava olhando ali um padrãozinho, falei, nossa, dá para criar um robô, né, dentro desse horário aqui. E aí peguei ali, plotei alguns indicadores e acabou saindo um robô dentro desse horário. O robô que eu criei de fechamento foi a mesma coisa. Eu vi que depois das 5 horas tinha um padrão ali, não andava muito, era 150, 200 pontos no máximo. Consegui lançar até uma carteira que tinha 3 robôs de fechamento, que ela foi muito bem. Ela ficou bem por um tempo, depois acabou desestruturando e hoje eles estão até numa revisão ali. Então eu acabo criando um robô dessa forma. E também participo de alguns grupos que a gente vai trocando ideia, né? Tem alguns grupos de estrategistas ali que a gente vai conversando.
Vai surgindo ideias ali, porque tem hora que essa nossas ideias troca, ela acabam, né? sempre rica, né, cara? Sim, Isso é sim. importante. E aí a gente vai conversando, de repente alguém fala alguma coisa, opa, já me deu ideia aqui, aí vamos lá, a gente faz teste. Então é assim que vai surgindo ali os robôs. Boa.